Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 10. Lucas, capítulo de número 13, e versículo de número 10. Diz assim o texto: e ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade e havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a para si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Amém? Pode tomar o seu assento. Dentro de alguns minutos, esta é a palavra que nós estaremos meditando nesta noite. Antes, porém, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Ademir. Prazer, pastor, poder estar retornando a esta casa mais uma vez, numa data tão importante para a igreja. Hoje, enquanto estava falando com Deus para poder estar aqui nessa noite, Deus me trouxe um filme à memória, quando a igreja ainda era aqui para baixo. E numa das noites que o Senhor me trouxe para ministrar, Deus me mostrou esse lugar aqui. Então eu sinto uma honra muito grande de poder estar nesta casa, nos 11 anos. E eu creio, viu, pastor Ademir, que Deus tem sustentado, porque muita gente não acreditou. Muita gente dizia que não passava muito tempo, mas Deus tem te mantido de pé. E o Senhor e a sua casa têm sido referência para todos nós. Se os irmãos do som puderem me dar retorno aqui, eu não estou conseguindo ouvir minha voz. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, é uma alegria poder estar aqui nesta noite e poder compartilhar esta palavra de Deus para o seu coração. O texto de Lucas, capítulo de número 13, o versículo 10, nos mostra Jesus pregando dentro de uma sinagoga pela última vez. Você não vai ver depois dessa passagem Jesus retornando dentro do templo mais uma vez. O retorno ficou ruim de novo, irmão. Enquanto o irmão acerta lá, Jefferson, obrigado, meu querido. Obrigado, viu? Uma alegria poder estar aqui também por intermédio da sua vida. Além de Xará, você está debaixo das minhas orações, tá bom? Deus abençoe você e sua casa. E enquanto o pastor apresentava aqui, o Espírito Santo falou uma palavra muito simples ao meu coração, mas eu preciso te falar. O projeto não parou. O projeto não parou. Você é escolhido, Deus vai te surpreender neste ano ainda. Amém? É a última vez que Jesus está pregando dentro de uma sinagoga. Você não vai ver Jesus entrando de novo dentro de um templo para pregar a palavra, depois do capítulo 13 e o versículo de número 10. Você vai ver Jesus pregando no átrio, você vai ver Jesus pregando na praia, você vai ver Jesus pregando na entrada do templo, você vai ver Jesus pregando assentado numa relva, mas dentro da sinagoga é a última vez. E o texto nos deixa muito claro o motivo pelo qual Jesus estava pregando pela última vez. Lembrando aos senhores que a sinagoga cumpria pelo menos 3 objetivos. O primeiro objetivo de uma sinagoga era cumprir a sua função social. O segundo objetivo da sinagoga era cumprir a sua função educativa. E o terceiro objetivo da sinagoga era cumprir a sua função espiritual. Durante a semana, de domingo a sexta-feira, até o pôr do sol, no período da tarde, os homens
comerciantes, os empresários, os intelectuais da nação de Israel se encontravam dentro das sinagogas para falarem a respeito de economia, a respeito de política, a respeito de projetos, pois a sinagoga também funcionava como base social. No período da manhã de segunda, ou melhor, de domingo a sexta-feira, todo judeu filiado a uma sinagoga tinha o direito de mandar o seu filho para estudar, pois a sinagoga também funcionava como uma escola durante a semana. E no sábado pela manhã, especificamente no sábado pela manhã, começando próximo das 6 horas da manhã e se estendendo até 5 horas da tarde, a sinagoga cumpria a sua função espiritual. Era dentro da sinagoga que os homens ouviam a palavra de Deus. Era dentro da sinagoga que eles aprendiam a respeito da graça, não como você conhece, porque a graça só foi revelada em Cristo, mas a graça que eles almejavam receber um dia. Era na sinagoga que eles ouviam falar a respeito da bondade de Deus, que elegeu Israel como povo exclusivo. Era na sinagoga que eles ouviam histórias que alimentavam a sua esperança de que um dia Deus levantaria o seu filho, o Messias prometido, para resgatar o homem dos seus pecados. Portanto, a sinagoga tinha uma função muito especial, muito específica dentro do contexto da cultura de um judeu. Arrumar encrenca com o chefe da sinagoga era a pior besteira que alguém podia fazer. O chefe da sinagoga era alguém muito influente, ele poderia barrar a entrada de um homem durante os debates sociais da semana. Se arrumasse encrenca com o chefe da sinagoga, o filho daquele homem ou daquela mulher seria proibido de acessar o ensino ou o esquema educativo, o ensino educativo da escola da sinagoga. Quanto mais o culto, aquele que arrumava problema com o chefe da sinagoga, não era como hoje, que às vezes os membros afronta o pastor, afronta a liderança, e no outro culto está aqui de novo. Não era assim. Uma vez que encrencava com o chefe da sinagoga, o porteiro era avisado. Os porteiros, porque na verdade a entrada da sinagoga tinha várias portas, os porteiros eram avisados de que tal família, não era só o homem, não era só a mulher, era a família toda que era banida, tal família não poderia participar das reuniões. A sinagoga era uma espécie de um templo como este, porém o púlpito não ficava de frente com o povo, ficava no meio, chamado não de altar, não de púlpito, mas de bemar. E este púlpito tinha 3 cadeiras: a cadeira do chefe da sinagoga, a cadeira do pregador convidado, porque eles também ouviam e convidavam mestres para explanar a palavra nos sábados, e uma cadeira central reservada para o Messias, porque eles acreditavam que quando o Messias viesse, ele entraria em todas as sinagogas e se assentaria na cadeira do meio para declarar que Deus estava sendo entronizado naquele lugar de culto. Agora, uma coisa peculiar que você já vai entender quando nós entrarmos aqui: a sinagoga tinha 2 repartições. O plenário, aonde somente era acessível para os homens. No plenário, na nave da igreja, na nave da sinagoga, apenas homens poderiam assistir o culto, poderiam participar da reunião. Mulheres e crianças também participavam, também davam glória, mas tinha um lugar separado. Na sinagoga havia algumas galerias, à direita, galeria à esquerda, galeria na frente. Não tinha galeria atrás do púlpito, mas à direita, à esquerda e na frente tinha galeria. Então, quando a família ia para a igreja, os homens chegavam, se direcionavam para o plenário da igreja, e as mulheres e crianças subiam à galeria para poder assistir e ouvir a pregação de cima. Agora a Bíblia nos diz que Jesus entra nesta sinagoga. Eu imagino que a sinagoga estava cheia, afinal, Jesus ainda estava no seu primeiro ano de ministério, mas ele já era conhecido, já era famoso.
O nome de Jesus já havia se propagado, e onde ele chegava, a multidão fluía para ouvir ou apenas tocá-lo, porque eles criam que se tocasse nele, milagres aconteciam. Imagine os senhores o anúncio que foi feito na cidade. Começaram a divulgar durante a semana: sábado tem um pregador de fora, o pregador da Galileia estará na igreja. Quem é? Jesus de Nazaré. As caravanas começaram a ser montadas e arquitetadas para participar do culto daquela manhã. A expectativa de ouvir a mensagem de Jesus cresce no coração das pessoas, porque afinal não seria qualquer um pregador, era Jesus, o homem que estava revolucionando o seu tempo, abrindo a visão dos cegos, dando audição para os surdos, dando fala para os mudos, levantando os paralíticos e expulsando demônios com autoridade tal que nunca havia sido visto antes. Agora, a cena da história vai mudar drasticamente da sinagoga para alguém que estava presente naquele culto. Lembre-se que este evangelho é escrito por um médico, Lucas, e por ser escrito por Lucas, ele traz um peso ainda maior para a nossa meditação nessa noite. Lucas se formou no que havia de mais conceituado no termo de medicina da época. Lucas conhecia as doenças patológicas, Lucas conhecia a anatomia do corpo humano no que tinha de mais tecnológico da época. Lucas sabia das causas das enfermidades e como medicá-las. Mas agora este mesmo Lucas, ele escreve dizendo que naquele culto havia uma mulher que estava doente. Só que essa doença que ela enfrenta não era uma doença detectável pela medicina. Essa doença que ela tem não poderia ser tratada com remédio. Essa doença que ela tem não poderia ser tratada com fisioterapia. Essa doença que ela tem não poderia ser tratada com cirurgia. A sua coluna estava encurvada, e segundo a história, a curvatura da coluna dessa mulher era tão grande que o seu rosto quase encostava no joelho. Lucas vai dizer que a enfermidade desta mulher era espiritual. Dizer para nós pentecostais que uma enfermidade tem origem espiritual é fácil. Agora, um médico que conhece o corpo, que sabe do funcionamento do corpo, dizer que a enfermidade era espiritual, é porque Jesus estava querendo ensinar algo para nós nesta noite. Mas o que me chama a atenção é que ele vai dar a data. Ele diz que havia 18 anos que esta mulher andava encurvada. Jesus estava com aproximadamente 30, era início do ministério. Para você entender, numa soma rápida aqui, numa subtração rápida da conta, Jesus com 30 anos de idade, a mulher sofria a 18 menos 30, 12, a época da adolescência de Jesus. Jesus completa 12 anos, ele vai cumprir o rito judaico. Jesus cumpriu a lei, Jesus cumpriu a tradição, Jesus cumpriu os costumes. Com 12 anos de idade, o adolescente judeu tinha o direito de sair da sua terra, dirigir-se a Jerusalém e sacrificar um cordeiro pela primeira vez. Dos 5 anos até os 12 havia uma preparação para uma espécie de crivo do jovem, agora jovem iniciante judeu. Ele aprendia a lei, ele aprendia sobre Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômios. Quando ele completava os 12 anos de idade, o pai deste adolescente levava ele até a capital, Jerusalém, para oferecer o seu primeiro sacrifício a Deus e para passar por essa espécie de crivo. E nós encontramos esse relato, quando a Bíblia diz, foi cantado aqui nessa noite, que Jesus, o dono da festa, já está aqui. Baseado nessa história, a Bíblia diz que Jesus sai da sua cidade junto com seu pai, junto com a sua mãe. Eles sobem em uma caravana para Jerusalém, 12 anos de idade. As caravanas da época, como costumavam se dividir em dois grupos, o grupo dos homens, o grupo das mulheres, e eles só se juntavam à noite na hora de dormir.
Então este caminho de Nazaré até Jerusalém, ele demorava cerca de 3 dias. Então durante o dia, mulheres de um lado, homens do outro, à noite todo mundo se juntava, dormia, prestes a amanhecer o dia de novo, mais um dia de caminhada, até chegar em Jerusalém. Agora imagine comigo essa cena. Jesus chega em Jerusalém, 12 anos de idade. Ele se dirige para o pórtico reservado para o sacrifício do animal. Eles não sabiam. Eles oferecem um rito, eles cumprem o rito, mas eles não sabiam que quem estava oferecendo aquele sacrifício transitório era o próprio sacrifício perfeito de Deus, preparado para perdoar os nossos pecados. Eles saem do momento do sacrifício. Agora vão passar pelo outro ritual. O pai de Jesus, José, leva ele até os escribas. E quando ele chega diante dos doutores da lei, eles começam a perguntar para ele a respeito de Gênesis, ele responde. Eles perguntam a respeito de Êxodo, ele responde. Eles perguntam a respeito de Números, ele responde. Eles perguntam acerca das ações sacerdotais e das cerimônias de Levítico, ele responde. Ele pergunta a respeito das bênçãos e maldições contidas no livro de Deuteronômio, ele responde. Não só responde, como também questiona, e o questionamento dele não era qualquer questionamento, era profundo. Eles começam a olhar para aquele menino e eles percebem que ele não era comum. As suas perguntas tinham profundidade teológica. As suas respostas não eram superficiais. E eu quero lhe dizer o porquê. E se você quiser, já comece da glória. Porque eles estavam diante de não um aluno qualquer, mas o próprio verbo vivo encarnado entre os homens. O verbo que estava com Deus no princípio, que era Deus. Ele se fez carne para estar entre nós. Eles estavam falando da palavra com a palavra. Jesus entra num debate tão intenso que José começa a ficar preocupado. Daqui a pouco chega a hora, dá a hora de ir embora. Ele começa a se reunir com os homens e vão voltar para casa. A caravana se divide, de um lado homens, do outro lado mulheres, um dia inteiro de caminhada. Quando chega na hora de dormir, as famílias se reúnem. Eu imagino o Jefferson, a Maria, dizendo: José, cadê Jesus? E ele respondeu: eu pensei que estava com você, você é a mãe. E ela responde: eu pensava que estava contigo, do lado dos homens. Eles percebem que Jesus não estava lá. Era noite, não dava para voltar, eles tiveram que esperar amanhecer o dia. O casal volta sozinho para Jerusalém. E aqui fica linda essa história. Quando eles voltam para Jerusalém, eu imagino eles andando pelas ruas, pelas alas comerciais, gritando: Jesus! Jesus! E Jesus não responde. Eles vão para o centro comercial e eles não encontram. Eles voltam para o lugar do sacrifício, ele não está lá. E quem sabe no estralo da mente, eles perguntam: qual foi o último lugar que nós vimos ele? José se lembra, eu lembro. O último lugar que nós vimos era onde ele estava debatendo da palavra com os homens. Bora lá! Quando ele chega no lugar do ensino, a cena que eles vê deixa eles pasmados. Porque passou mais de 24 horas e o menino estava sentado, falando da palavra, sendo questionado, respondendo, perguntando, deixando os intelectuais sem resposta. Maria, como uma boa mãe, ela chega para ele e diz assim: Jesus, por acaso tu não fizeste caso que eu e teu pai te procuramos por todo dia? Ele olha para ela e a resposta dele vai mudar o mundo espiritual. O que ele fala vai mudar o mundo espiritual para sempre. Porque até aqui o diabo não sabia quem era Jesus, não sabia quem era o Filho de Deus, mas a partir de agora ele abre a sua boca e diz: mulher, por acaso você não sabe que eu preciso cuidar das coisas do meu Pai? Oh glória! Quando ele abre a sua boca para falar, o inferno ouve e começa a se movimentar. Ele chegou, ele chegou, ele chegou, ele chegou, ele chegou, ele chegou.
Até aqui você não vai encontrar manifestações de demônios. Você vai ver no Velho Testamento 2 relampejos apenas. O primeiro, a serpente encarnada pelo próprio diabo. O segundo, quando Saul fica possesso por espíritos malignos. Mas tinha um problema: eles não tinham um nome a quem expulsar esse demônio. Imagina eles chamando os profetas, os sacerdotes, dizendo: dá um jeito em Saul. E eles talvez, não sei se fizeram isso, mas é conjectura minha, quem sabe eles começaram a dizer: sai em nome de Abraão. Não deu certo, Abraão pecou. Sai em nome de Moisés. Não deu, Moisés pecou. Sai em nome de Josué. Não deu certo, Josué pecou. Eles se lembram que não havia um nome, mas havia um método. Eu vou dizer de novo: eles se lembram que não havia um nome, mas havia um método. Eles descobriram que Deus habitava no meio do louvor. Como não havia um nome a quem eles expulsaram, eles chamam um adorador. Enquanto esse adorador começa a dedilhar a sua harpa e entoar louvores a Deus, os espíritos malignos se retiram, porque onde há louvor, Deus habita no meio da adoração. Deus habita no meio do louvor. Deus habita entre as canções. O louvor é algo tão sério para Deus, que o próprio Cristo, antes de subir ao Getsêmani, diz a Bíblia que tendo ele cantado, foi orar. Quando Davi toca a sua harpa, o demônio sai. Mas o que eu quero lhe dizer, não havia um nome. Agora, quando Jesus declara: eu vim para fazer a vontade do meu Pai, o mundo espiritual entra em erupção. A partir desta declaração de Jesus, você vai encontrar pessoas possessas. Você vai começar a encontrar pessoas doentes, pessoas aleijadas, pessoas cegas, surdas, mudas. Lucas está dizendo que esta enfermidade era espiritual, porque a partir da declaração de Jesus, o inferno disse: nós precisamos oferecer resistência. Aí Jesus começa a formar a sua comitiva apostólica, alguns anos depois. Um dia desses, os discípulos, depois de verem Jesus operar tanto milagre, eles perceberam que Jesus não era comum. Ele de fato era quem ele dizia, o Filho do Deus vivo. Lucas capítulo 10. Jesus vai chamar os discípulos para uma reunião. Até aqui eles haviam entendido que Jesus tinha todo o poder. Como alunos, eles estavam à espreita de ver o que o mestre iria fazer. Mas agora Jesus chama eles para uma conversa, uma reunião ministerial. Chama os seus cooperadores, chama os seus assessores, a comitiva apostólica, pastor Ademir. E ele começa a dizer assim: olha, agora vocês vão mudar de nível. Eram quantos obreiros? 70. Junta 2 a 2, faz 35 duplo aí. Vão de aldeia em aldeia, pregue o evangelho, anuncie a mensagem, diga para eles: qual mensagem, Senhor? Arrependei-vos dos vossos pecados, porque é chegado o reino de Deus entre vós. Eu imagino que até aí estava tudo tranquilo. Pregar, eles estavam doidos para pregar. Nós falávamos agora, pastor Ademir, há pouco tempo atrás havia uma geração sedenta por pregar. Parece que esse desejo está se apagando. Mas Deus vai levantar pregadores. Deus vai levantar profetas incendiados pela glória. Pregue a palavra, anuncie o arrependimento, fale do reino. Aí ele diz assim: expulsem os demônios, curem os enfermos, limpem os leprosos. Irmãos, eu não sei vocês, mas nós na minha adolescência nós tínhamos as nossas equipes de evangelismo.
Eu lembro que a gente saía para as vilas rurais, para os lugares do interior. Eu procurava ficar perto dos mais experientes. O povo começava a separar um para um lado, outro para o outro. Eu grudava perto de um presbítero que eu sabia que era cheio de Deus, e eu ficava atrás dele. Quando fechava as duplas, eu aparecia ali e dizia assim: eu vou com o irmão aqui. Eu sabia que se desse algum BO, ele estava lá para me socorrer. Agora imagine os discípulos, 35 duplas, eles começam a se acotovelar dizendo: Jesus vai com quem? Jesus vai com quem? Até agora a gente viu ele expulsar demônio, até agora a gente viu ele curar enfermo, até agora a gente viu ele limpar leproso, mas agora ele está mandando nós. Quem é que ele vai escolher para ir junto? Ora, Jesus disse que eles iam viver um nível diferente. Está preparado para viver um nível diferente sobre a sua vida? Então se prepare para viver grandes responsabilidades que Deus está descendo sobre a sua mão nessa noite. Há um tempo de mudança de nível chegando hoje. Deus está separando as águas, pastor Ademir. 11 anos de graça, 11 anos de unção, mas daqui para frente muda o nível. Daqui para frente é algo novo. Só que tudo que é novo é desafiador. Tudo que é novo é desafiador. Jesus disse assim: vão de 2 em 2, Senhor, mas o Senhor vai com quem? A resposta dele: em meu nome. Eu não preciso ir com vocês, vocês têm algo que é poderoso. Em meu nome, em meu nome, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. O nome de Jesus cura, o nome de Jesus salva, o nome de Jesus liberta, o nome de Jesus transforma, o nome de Jesus liberta, o nome de Jesus abre cadeias de prisão, o nome de Jesus entra lá dentro do terreiro de macumba, resgata o teu familiar, faz ele homem, mulher de Deus. O nome de Jesus quebra as correntes das drogas, o nome de Jesus quebra a corrente do álcool, o nome de Jesus quebra as correntes do adultério, o nome de Jesus quebra as correntes espirituais, o nome de Jesus quebra as correntes da idolatria. Há poder no nome de Jesus. Ele cura, ele salva, ele batiza, ele liberta. Ele está aqui nessa noite, ele está passando aonde você está. Há poder, há poder, há poder, há poder, há poder, há poder no nome de Jesus. Deixa eu contar 2 testemunhos para você aqui, para nós poder chegar onde precisamos encerrar. Eu trabalhei numa empresa aqui na cidade, que está na cidade, não é daqui, mas está na cidade, quase 11 anos. Desses 11 anos, 8 anos como gerente, bom salário, boa carreira. Fiz faculdade, me preparei para atuar na área profissional, pastor Ademir. E Deus falando: vou te levantar para a obra, vou chamar para a obra. O meu desejo era viver como um pregador itinerante. Falei: não, se um dia Deus me tirar daqui, eu vou ficar pregando para lá e para cá. Mas o Senhor disse assim: tempo novo, mudança de nível, desafios maiores, responsabilidade maiores. Outubro de 2020, eu recebi um convite para assumir uma obra missionária. Assumimos a igreja na cidade de Iguatu. Iguatu, não sei se alguém conhece aqui, Iguatu é menor do que o bairro de vocês aqui, tem 2.300 e pouquinhos habitantes. Campo missionário. Desafio, pastor Ademir: largar o emprego, largar o bom salário, largar a posição, assumir uma igreja com 7 membros e depender da obra de Deus para sobreviver. Mudança de nível. Eu disse: Deus, é isso mesmo que o Senhor quer? É. Então tá bom. Falei com a minha esposa, Deus trabalhou no nosso coração, assumimos a obra. Antes de ontem fez 1 ano e 5 meses que nós estamos lá.
Sabe qual tem sido a nossa mensagem, pastor Ademir? Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Ele leva para o céu. Começou um burburinho na cidade, chegou um pastor meio doido aqui. Sabe por quê? Eu comecei a dizer naquela cidade: Jesus Cristo vai entrar aqui e vai revolucionar este lugar. Vai fechar prostíbulo. Alguém disse assim: pastor doido. Chegou a notícia esses dias, fechou 2 prostíbulos na cidade. Eu disse para os irmãos: irmãos, Deus vai levar à falência as bocas de fumo dessa cidade. Alguém bateu na porta da minha casa, disse para mim e para minha esposa: o meu marido está em crise de abstinência, porque está rodando a cidade inteira e não acha droga. Eu estou dizendo glória, porque Jesus chegou neste lugar. Deus está te mudando de nível, mas você precisa acreditar: há poder no nome de Jesus. Poucos dias atrás, fizemos uma coisa de doido. Deixa eu falar antes. De 7, Jesus nos deu graça. Nós estamos passando os 80 já. Não, você não entendeu. Não entendeu. De 7, Jesus já passou dos 80. Esses dias atrás reuni o meu povo e disse: irmãos, vamos fazer um negócio aqui? Vamos tudo para a igreja católica, vamos participar da missa. Chegamos nos 40, quando o padre olhou aquele bando de crente pentecostal entrando dentro da missa, ele levou um susto. Participamos da missa, acabou a missa, o padre fez a apresentação, está conosco aqui o pastor da Assembleia de Deus, gaguejando. Olha que coisa linda, os irmãos da Assembleia. Irmãos, vai visitar a Assembleia de Deus. Ele falou: irmão, por que ele foi falar isso? Na quinta-feira, pastor Ademir, a igreja encheu de tanta gente da igreja católica que o nosso povo ficou para fora. E Jesus começou a fazer algo diferente dentro daquela cidade. Começou a vir ministro de louvor, começou a vir músico, começou a vir gente chave para dentro da igreja. Há poder no nome de Jesus. Deixa eu falar algo aqui para você. Nós fomos lá, quando nós saímos da missa, você que é católico, me perdoe que eu vou falar aqui, mas não é nossa crença. Começaram a pregar, pastor, um camarada pregou sobre Maria do começo ao fim. Aí eu orei, disse: Jesus, se o Senhor falou para mim que vai mandar, o Senhor vai mandar, só que eu vou pregar Jesus, 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 do começo ao fim. Vieram, e a mensagem foi: Jesus, 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 Jesus. Há poder no nome de Jesus. Deus começou a fazer uns negócios. Porque Atos capítulo 8, versículo 5, nos diz que Filipe desceu à cidade de Samaria, e a mensagem dele era o Cristo ressuscitado. E enquanto ele pregava Jesus, a Bíblia diz que a multidão prestava atenção no que ele falava, enquanto sinais, prodígios e maravilhas aconteciam, e havia alegria na cidade. Onde Jesus é pregado, há alegria no meio do povo. Onde Jesus é o tema central, a tristeza bate em retirada, porque chegou o dono da alegria. Aí eu falei: Jesus, e agora? Muda o nível. Deus nunca vai te deixar no nível que você está. Muda o nível. Começa a ministrar cura sobre o povo. Aí, irmão, aí é difícil. Aí tem hora que a gente baqueia, pastor. Só que nós mudamos lá a gente mudou, assumiu em outubro, mudamos em janeiro. Dia 3 de janeiro de 2021, mudamos na casa pastoral. Dia 4 descansamos. Dia 5 de janeiro de 2021,
nós começamos uma campanha de oração sem data para terminar, das 6:30 da manhã às 8, das 6 horas da manhã às 8:30, todo dia, falando com aquele que o nome é poderoso. Não tem barreira que para diante de uma igreja que ora, não tem barreira que trava o sucesso de uma igreja que ora, não tem barreira que permanece de pé diante de uma igreja que sabe o valor do joelho. Enquanto você ora, Ele está quebrando as correntes. Enquanto você ora, Ele está entrando nos lugares mais impossíveis, porque há poder no nome de Jesus. Jesus começou a curar. Tem gente entrando dentro da igreja com um caroço, saindo curado. O povo começou a mandar mensagem: pastor, olha os exames. Jesus está curando o câncer, comprovado com o exame, e o nome dele está sendo glorificado. Eu estou lhe falando isso com a plena convicção de que esta mensagem está indo para todo mundo gravada. É para Jesus ser glorificado mesmo, porque onde ele está, há poder no nome dele para curar. Quinta-feira passada agora, uma irmã pediu um testemunho, dirigente do nosso círculo de oração. Ela disse: pastor, eu preciso contar o testemunho. Ela pegou o microfone e disse: irmãos, eu cheguei aqui na quinta-feira retrasada com um problema na coluna tão grande que a minha mão já não conseguia mais levantar ela para pentear o cabelo, porque afetou até a mão. Levantava, pinçava a coluna, já não dava mais para levantar. Mas na hora que foi feita a oração de cura aqui, Jesus me tocou. Olha aqui, irmãos, e ela levantava a mão para cima. Jesus ainda tem poder. Enquanto ela estava falando, uma outra irmã disse assim: eu também preciso contar um testemunho. A minha coluna estava travada, mas na hora da oração Jesus me tocou e eu estou curada para a glória do nome dele. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Ele pode te curar nessa noite, ele pode tocar na tua ferida nessa noite. Eu não posso te curar, mas o nome daquele que eu prego te visita agora. Os discípulos aprenderam o que é o poder do nome de Jesus. Agora eles vão participar de um culto. A igreja está lotada. Vou pular essa etapa para chegar no capítulo 13. O culto da manhã daquele sábado estava lotado. As pessoas concorriam para ver quem chegava primeiro. Há um destaque para uma mulher. Ela era corcunda. Para subir a galeria com calma, sem ser apressada, sem ter dores, ela precisava ser a primeira a chegar no culto e a última a ir embora. A Bíblia identifica ela como uma filha de Abraão. Portanto, ela não ia no culto esporadicamente, ela ia todos os sábados, independente de quem pregava, independente de quem cantava. O que ela queria era glorificar a Deus. Agora imagine comigo, olhe para mim. Imagine aquela senhora chegando no culto, em passos vagarosos, ela sobe. Cada passo era uma dor. E ela sobe degrau por degrau, entra na galeria. Como ela era corcunda e ela tinha dificuldade, por certo, a sua deficiência física a envergonhava, e ela ia lá para o fundo da galeria. A multidão ia chegando e as pessoas enchiam. Imagina, Jesus pregando, encheu o plenário, encheu a galeria, encheu outra galeria, encheu a galeria da frente. Do lado de fora tinha gente para o culto. Chega a hora de Jesus pregar, e a corcunda estava lá no final, escondida. Mesmo que ela quisesse ver Jesus, não dava, porque ela estava corcunda. O povo tudo na frente, Jesus vai pregar. Havia uma expectativa de ouvir o pregador. Todo mundo queria ouvir Jesus pregar. Aí Jesus se coloca de pé, pede para o auxiliar do púlpito trazer o livro de Isaías. A Bíblia não era tão fácil de manusear como a nossa, era um rolo, era um pergaminho.
E o menino começa a desfolhar aquele pergaminho. E Jesus está assim, ó. Passa o capítulo 1, capítulo 2, e o povo estava olhando para ele, igual vocês estão me olhando em silêncio. O que esse pregador vai fazer? Jesus está assim, ó. Jesus, quando chega no capítulo 61 de Isaías, ele diz para o moço: para que agora eu vou pregar. Eu não sei como ele saudou, mas eu imagino Jesus falando: cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém. Vamos para a leitura da palavra. Isaías 61, o Espírito do Senhor me ungiu, oh glória. O Espírito do Senhor me ungiu para pregar boas novas, para dar visão aos cegos, para pôr em liberdade os cativos, oh aleluia, para pregoar o ano aceitável do Senhor, para trocar as vestes de cinza em vestes de alegria, para mudar o cativeiro de quem está preso. Pum! Fecha a Bíblia. Quando o povo diz assim, que mensagem poderosa, o que ele vai pregar? Ele diz assim: acabou a mensagem. A pregação mais rápida, irmão, que frustração para o povo. Aí o pregador veio naquele dia para pregar. Ele tinha um tempo para pregar, e ele leu o versículo e diz: irmão, preguei, agora eu vou fazer um negócio aqui. O texto diz: a mulher estava enferma, e vendo-a Jesus. Imagine comigo, Jesus termina a leitura e começa a olhar. Ele olha para a cadeira que estava reservada para ele, ele olha para do meio, ele olha para o chefe da sinagoga, ele começa a olhar para o plenário, como que procurando alguém, ele não encontra. Ele olha para a galeria, ele não encontra. Ele olha para outra galeria, lá no fundo ele dá uma olhadinha e ele enxerga uma multidão, mas daqui um pouco ele aponta e diz: ei mulher! Sabe quando Deus usa pastor Ademir naqueles mistérios? Que ele diz assim: você aí, você fica assim, você sabe que é você, mas você quer fazer ceninha. Aí o povo começa assim: Jesus, sai um, a outra de trás, eu não. Abre a cena. Quem é que Jesus vê? Alguém assim, ó. Talvez você não entendeu porque Deus te trouxe aqui nessa noite, mas deixa eu tentar explicar para você. No meio dessa multidão toda que está aqui hoje, Ele te viu, Ele te achou, Ele te encontrou. E quando Ele te encontra, não é por acaso. Quando Ele te encontra, é para mudar a tua história. Está lá a corcundinha, ele diz assim: bem, irmãos, se ela tinha que esperar todo mundo sair para ir embora, o povo que estava escondendo ela, isso aqui é profético, hein? O povo que estava escondendo ela, que estava tapando ela, começa a abrir alas, e a corcundinha tem que passar. Passos lentos, vagarosos, dolorosos. Só que se tem algo que Jesus não tem, é pressa para te abençoar. Ele respeita o teu tempo, Ele respeita o processo, Ele respeita o teu passo, Ele respeita a tua dor. Mas pode ter certeza, Ele está te esperando, Ele está te esperando, Ele está te esperando, Ele está te esperando. Ela vem descendo e Jesus, ó, de novo, esperando. Não sei quantos minutos levou, mas com certeza não foi rápido. Quando ela chega na frente do altar, isso aqui agora fica lindo para nós encerrarmos. Quando ela chega na frente do altar, Jesus vai curar ela da enfermidade espiritual, da enfermidade física, mas também vai curar ela de uma enfermidade psicológica. Sabe por quê? Porque Jesus não quer você pela metade, Ele quer te usar curado inteiro.
Alguém está dizendo por aí, ele quer só o seu coração. Não se engane. 1 Tessalonicenses 5:23 diz que ele vem para buscar o teu corpo, o teu espírito e a tua alma na plenitude do teu ser. Se ele valoriza o teu corpo a ponto de transformá-lo para o arrebatamento, então ele também se valoriza para te curar. Se ele valoriza a tua alma a ponto de salvá-la, ele quer curar as tuas enfermidades da alma. Se ele valoriza o teu espírito a ponto de dar o espírito dele para falar com você, então ele também quer te sarar das enfermidades espirituais. Quando ela chega diante do altar, ela chega doente, há um demônio sobre, há um espírito pousado sobre a coluna dela. Se ela fosse nos médicos, o diagnóstico ia ser: tem nada não, volta para casa, não sei qual é o teu problema. Existem enfermidades causadas por demônios, existem enfermidades causadas por pecado. Marcos 3, Jesus está diante de um paralítico deitado na cama, trazido por 4 amigos. Ele diz para aquele homem: perdoados são os teus pecados. Os escribas e fariseus dizem assim para ele, na verdade eles não dizem, eles pensam. O versículo diz que eles arrazoavam em seu coração, pensaram: quem é este para perdoar pecado? Aí Jesus, que sabe o teu pensamento, ele diz assim: o que é mais fácil? Dizer para ele: perdoados são os teus pecados, ou levanta e anda? Irmão, se eles falam assim, é mais fácil perdoar pecado. Eles estavam vaticinando que Cristo era Deus, porque a onisciência só pertence a Deus, e eles estariam dizendo: o Senhor lê o nosso pensamento. Eles se calam. Se eles falassem, é mais fácil mandar levantar e andar, Jesus ia dizer: então faça isso, e eles não conseguiriam. Aí ele vai dizer assim: para que saiba que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, homem, em meu nome, levanta e anda. O pecado dele causou a enfermidade, mas quando ele chegou diante daquele que pode, daquele que quer e daquele que sabe perdoar, ele ficou curado na hora. Texto da ceia que a gente lê todo culto de ceia: por isso há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem, porque não discernem o corpo do Senhor. Enfermidades causadas por pecado, Jesus também restaura. Mas o que eu quero lhe dizer é que esta mulher veio à frente com uma enfermidade causada por espíritos malignos. Quando ela está diante de Jesus, ele vai liberar uma palavra. Essa palavra vai atingir a plenitude do seu ser. Enferma espiritual, porque o demônio a afligia. Enferma da alma, psicologicamente, porque ela sempre se isolava de tudo e de todos, mas Jesus enxergou ela. Enferma no corpo, porque não podia endireitar-se. Aí Jesus vai dizer assim: mulher, você está livre da tua enfermidade. Deixa eu fechar aqui, senão não paro. Só que tem uma coisa: existem traumas que te acompanham, existem feridas que podem estar afligindo a sua alma de tal maneira que você ouve alguém profetizar, você ouve alguém pregar, você ouve palavras proféticas saindo do santo altar de Deus, dizendo: eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a tua família, eu vou fazer algo dentro da tua casa, eu vou te curar. Mas você está tão ferido que você não consegue reagir, você não consegue ter forças para se motivar através dessa palavra. Lembra que eu disse, é tempo de mudança de nível. Jesus vai te curar hoje, porque é um novo tempo para você. Mulher, você está livre da enfermidade. Todo mundo olha para ela e ela está, ó. Estou lhe dizendo nesta noite que Jesus está mudando a etapa da tua história, e tem gente que estou lhe dizendo que Jesus tem algo novo para a tua vida, e tem gente que ainda está assim, ó.
Eu estou dizendo que o Jesus que cura está aqui nesta noite, e tem gente com enfermidade dizendo: será que Ele cura? Eu estou dizendo que Jesus liberta, e tem gente nesta noite dizendo: será que Ele liberta? Eu estou lhe dizendo que há um Jesus que restaura a família, que liberta o oprimido, e você ainda está assim: mas eu não te culpo. É a reação da sua alma ferida, mas Ele está dizendo para você nesta noite: você está livre da enfermidade, você está livre da depressão, você está livre da síndrome do pânico, você está livre desse complexo de inferioridade, você está livre desse peso nas suas costas. Você não vai ver Jesus insistindo com ninguém: Zaqueu, desce daí que eu vou na tua casa. Desceu, aí Jesus foi. Se ele não desce, Jesus ia seguir o caminho. O jovem rico: vende tudo, dá aos pobres e depois me segue. Senhor, não dá, então tchau. O centurião de Cafarnaum: Senhor, o meu servo vai, porque a tua fé vai alcançar ele lá. A mulher grego Ciro-fenícia: Senhor, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Vai, porque a tua fé está indo na frente e ela está liberta. Mas aqui não. Aqui não. Aqui ele diz assim: mulher, você está livre. Ela estava tão traumatizada que ela não consegue levantar. Aí Jesus, Jesus pula do altar, toma ela pela mão, está no texto, toma ela pela mão, diz assim: eu já disse que você está liberta, levanta, 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 se coloque de pé em nome de Jesus, levanta, 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 levanta. O que é necessário para você se colocar de pé é Jesus te pegar pela tua mão e dizer: você está de pé, então levante a sua mão e sinta Ele pegando na tua mão agora e te resgatando desse trauma espiritual, psicológico, físico. Ele vai mudar a tua história, porque Ele te encontrou. Eu quero orar com você agora. Aonde há alguém que quer aceitar a Jesus como seu Salvador, sai do seu lugar correndo e vem à frente. Esse Jesus que liberta vai te libertar. Esse Jesus que cura vai te curar. Esse Jesus que muda a história vai mudar a tua história. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Aonde está alguém que precisa reconciliar com o Senhor? Esta é a noite, o último dia da festa. Jesus se colocou em pé e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Alguém, eu preciso orar. Alguém que quer reconciliar, alguém que quer aceitar Jesus, sai do seu lugar e vem à frente rapidinho, porque eu preciso orar. Alguém para unir com esse ministério. Se alguém que veio aqui com o coração desejoso de unir com esse ministério que hoje está mudando de nível, você vai acompanhar o nível do ministério a partir de hoje. Sai do seu lugar e vem à frente em nome de Jesus. Eu vou fazer o meu segundo convite. Aonde estão os enfermos? Você que está com dores agora, vem à frente em nome de Jesus. Você que já visitou o médico tantas e tantas vezes e o diagnóstico não acha nada, vem para frente em nome de Jesus. Aonde está você que precisa de uma restauração familiar, corre para frente em nome de Jesus. Aonde está você? Aproveita a multidão, se mistura no meio, ninguém vai saber que é você. Aonde está você que precisa de uma porta de emprego? Vem para frente, há poder no nome de Jesus. Aonde está você que precisa vencer o vício das drogas, do álcool, da pornografia, da prostituição? Vem para frente em nome de Jesus, Ele vai te libertar. Aonde está você nessa noite que precisa de renovo espiritual para ser tudo aquilo que Deus disse que você seria? Vem para frente em nome de Jesus. Aonde está você que não é batizado com o Espírito Santo, mas crê e ainda é pentecostal? Vem para frente, porque o batizador está aqui nessa noite. Oh, aleluia!
Haverá um mover de Deus aqui agora. Xeriastuikinai, elemiastehala. Oi amante, que feche os seus olhos e comece a falar com Deus agora. Feche os seus olhos e comece a falar com Deus agora. Coloque diante deste nome que é acima de todo nome a tua necessidade. Coloque diante deste nome que é acima de todo nome aquilo que te aflige agora. Oh, aleluia. Eu sinto o fogo do Espírito Santo saindo desse altar em direção a vocês agora. Sinta o toque do Espírito Santo agora. Enfermidade, em nome de Jesus, onde quer que você esteja alojado agora, do alto da cabeça à planta dos pés, eu libero agora uma palavra no nome que é acima de todo nome. Enfermidade nos ossos, saiam agora. Enfermidade nos nervos, saiam agora. Enfermidade nos rins, saiam agora. Enfermidade no fígado, enfermidade no pulmão, enfermidade que está alojada no coração, veias entupidas, sentam agora o sopro do Espírito Santo. Eu sinto agora, o Espírito Santo vai começar a dar sinais, porque Deus está operando cateterismo aqui agora, no poder do nome de Jesus, no poder do nome de Jesus. Sinta o toque dele. Deixa o Espírito Santo te tocar agora. Enfermidade, caroços alojados, saiam agora em nome de Jesus. Doenças da alma, demônio que tem aprisionado essa pessoa na depressão, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Demônios que têm aprisionado essas pessoas no vício das drogas, no vício do álcool, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Demônios que foram enviados do inferno para travarem batalhas contra famílias aqui representadas, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Deus, aqui diante do teu altar estão os teus filhos que ouviram a palavra e creram nela. Senhor, eu sei que há alguns demônios que estão bloqueando a audição espiritual, mas eu estou dando ordem agora no mundo espiritual, dizendo: abra os ouvidos desse homem, abra os ouvidos dessa mulher agora, sejam libertos, sejam tocados. Oh Espírito, Espírito de Deus, paira agora, vai no átrio deste coração, entra nesse jardim fechado agora, entra nesse jardim secreto agora, Senhor. Esta humilhação que já dura tantos anos, esta vergonha que já dura tantos anos, esta palavra profética maldita que foi lançado contra a vida deste homem, contra a vida desta mulher há tantos anos, caia por terra agora. Espírito Santo, paira agora sobre a tua igreja. Aqueles que não são batizados com o Espírito, mas acreditam no movimento pentecostal, sopra sobre nós agora a chama do Pentecoste, sopra sobre nós agora o vento impetuoso e veemente, e comece a encher a casa, línguas de fogo repartidas sobre cada um. Toca. Começou. Sopra agora. Arrebata, Espírito Santo, começa agora, toca, sopra em nome de Jesus agora, batiza, liberta, Senhor, há um clima espiritual agora, liberta, há poder no teu nome, começa a distribuir agora, dom da palavra de conhecimento, dom da palavra de sabedoria, dom da fé, dom de maravilha, dom de cura, dom de discernimento de espírito, dom de profecia. Toca nos profetas agora, dom de interpretação, dom de variedade. Enche a tua igreja agora, liberta, há poder,